graça e paz, eu sou a apóstola Valdirene Ferreira, mais uma vez passando aqui sempre para deixar essa palavra de edificação e vida para você compartilhar um pouquinho da revelação e do conhecimento que Deus tem nos dado. Vamos pensar um pouquinho sobre algumas colocações, orientações que Jesus deixou para nós, tá? Mas antes quero lembrar você, inscreva-se no meu canal no YouTube, deixa lá o seu like, o seu joinha e compartilha. É muito importante que outras pessoas sejam edificadas, né, pela palavra de Deus. Esse é o objetivo maior de estarmos aqui, é que essa palavra seja bênção para a tua vida, mas que também alcance outras vidas, outras famílias e o Senhor seja glorificado, né, em tudo isso, tá bom? Então eu quero compartilhar hoje com você uma palavra aqui em Lucas, capítulo de número 4, é muito interessante, aqui no versículo de número 43, Jesus vai falar algo muito forte, muito profundo e muito poderoso. E se você entender isso, muita coisa, e colocar em prática na tua vida, muita coisa vai mudar. Veja bem, há uma diferença entre o que é importante e o que é necessário. Nós precisamos avaliar o que é importante na minha vida. Ok, tem o seu valor, é importante, tem que ser feito. Mas o que é necessário? O importante é aquilo que é bom que seja feito. O necessário é aquilo que tem que ser feito. Ou seja, é o objetivo maior, é o foco maior, é aquilo que é necessário. Jesus falou sobre isso. Veja bem, aqui em Lucas capítulo 4, versículo 43, ele diz assim: ele, porém, lhes diz, falando com os discípulos, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para esse propósito, com esse objetivo, eu fui enviado. Essa aqui é uma chave poderosa. Jesus, se você for estudar aqui anteriormente, ele passa pela tentação, agora ele está começando o seu ministério e ele é tentado, né, no deserto e passa todo o processo de tentação e ele rompe com esse processo, os anjos de Deus vêm atendê-lo, né, socorrê-lo, alimentá-lo e agora sim ele começa o seu ministério e a Bíblia vai dizer que ele foi para a região da sombra e da morte, onde as pessoas estavam oprimidas. Então, onde ele passava, houve cura, né, de enfermidades, pessoas oprimidas, haviam manifestações malignas na vida dessas pessoas, e Jesus expulsava. Enfim, aconteceu agora uma manifestação poderosa de curas e milagres. Então Jesus está dentro desse contexto, quando ele para falar com os discípulos e ele fala algo poderoso. Ele diz assim: olha, tudo isso que eu estou fazendo é importante curar, é importante ressuscitar, é importante libertar essas pessoas das opressões malignas, tem que acontecer, faz parte, é importante, é um caminho, mas eu não posso ficar envolvido só com isso. Isso é importante, mas existe algo que é necessário, ou seja, imprescindível. Jesus está falando o seguinte: eu posso fazer tudo isso aí, eu posso curar as pessoas, né, paralíticos andar, cegos enxergar, expulsar os demônios delas, mas se eu não fizer isso aqui, o propósito de eu ter vindo a esse mundo não é estabelecido. Então eu não posso perder de vista o propósito principal, porque isso é o que é necessário.
E aí o que ele diz que é esse propósito? Ele cita aqui: pregar o evangelho do reino de Deus, porque por isso fui enviado. Que evangelhos temos pregado? Muitas vezes nós percebemos uma grande multidão, muitos líderes e até pastores e tudo mais, muitos homens de Deus, homens de oração, mulheres de oração, que muitas vezes têm perdido esse sentido entre o que é importante e o que é necessário. E tem estado muito envolto com o que é importante, tá? Mas tem deixado o foco maior, que é pregar o evangelho do reino, que é declarar o reino, que é chamar o reino de Deus, que é ensinar sobre o reino. Jesus veio restabelecer o reino, entregar o reino nas mãos dos homens. Sabe por quê, queridos? Porque aí sim, quando nós começamos a viver o evangelho do reino de Deus, onde o primeiro parâmetro estabelecido aqui é quem sou eu no reino, tá? E aí quando eu faço essa pergunta ao reino, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que eu sou filho de Deus no reino, então eu tenho direitos nesse reino, mas também tenho deveres nesse reino, que seriam os princípios de Deus. Então quando eu começo a entender a fundo sobre o reino de Deus e me posiciono, me estabeleço como alguém que entende o que é o reino, está vivendo o reino de Deus, a cura, a libertação, a restauração, ela vai ser resposta natural. Ela vai ser resposta, ela vai acontecer, tá? As trevas vão recuar, as cadeias vão ser quebradas, as enfermidades vão ser manifestas para que haja cura. Respostas vão acontecer, por quê? Porque a manifestação do reino de Deus vai trazer a glória de Deus, vai trazer o poder desse reino, vai trazer o céu para a terra. Então eu quero dizer para você que há uma necessidade de declararmos o reino. Declare quem é o Senhor desse reino, declare quem é o Pai nesse reino, quem é o Filho. Por que temos que reinar? Por que foi nos dado o poder de governar sobre esse reino? Governar sobre o quê? Governar sobre as trevas, governar sobre a malignidade, governar sobre as obras de Satanás. Tomar o governo, tomar os territórios, viver a vida abundante de Deus. Tudo isso está ligado ao reino de Deus. Então, não deixe-se enredar pelo meio do processo, quando na verdade nós temos um propósito principal. Viva o propósito principal e todas as coisas serão estabelecidas, porque quando nós tomamos posse do nosso lugar de filhos do reino de Deus, nós liberamos a palavra, nós nos posicionamos, o reino dos céus se manifesta. Seja um pregador do evangelho, um propagador do evangelho, não só um evangelho do receber, não só o evangelho da cura, não só o evangelho daquilo que eu posso ter, mas o evangelho daquilo que eu sou. Ser é mais importante do que ter, porque quando você está ligado ao que você é, o direito daquilo que você tem. Então seja, tá, o filho do evangelho do reino, seja aquele que propaga o evangelho do reino, viva o evangelho do reino e todas as coisas te serão acrescentadas. Tome posse disso, viva isso, declare isso, mova-se pelo reino e o reino se moverá por você e tudo que te diz respeito. Viva o reino de Deus na terra. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, que Deus seja com a sua casa, com a sua família, que você tenha uma trajetória de prosperidade, de governo de Deus, seja cabeça e não cauda, esteja por cima e não por baixo, esteja governando com o Senhor Jesus nessa terra. Coisas maiores vão acontecer na tua vida. Deus te abençoe.
leva essa palavra para o teu coração, para a tua vida e divulgue. Lembre-se, compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que elas também vivam o Evangelho do Reino. Fica com Deus, até a próxima.